Nicole, obrigado por estar falando com a gente. Bem-vinda mais uma vez ao Festival de Teatro de Curitiba. Pois é, né? Curitiba é a capital da cultura e isso é uma resistência. Isso é bonito demais porque chega essa época as pessoas podem assistir quantos espetáculos? Né? O dia inteiro tem espetáculo e isso é maravilhoso. E é a segunda vez que eu estou vindo aqui, né? E eu estou feliz mesmo de estar aqui, de estar na capital do meu estado, de estar fazendo um trabalho significativo para o teatro, para a história do teatro, que é a peça Aurora. Como é que, antes da gente falar dos sátiros da Aurora, esse período, esse 1 ano e meio, quase 2, que a gente foi obrigado a parar tudo, nós que trabalhamos com cultura fomos os primeiros a parar, os últimos a voltar agora. Como é que foi para você? Então, no início parecia tranquilo, sabe? Eu fiquei tranquilo, achei que estava tudo bem, né? Mas depois eu surtei assim um pouco. Não foi um surto de muito tempo, né? Mas eu tive assim uma experiência muito ruim, assim, tive síndrome do pânico e foi muito complicado isso. Mas não era em relação, quer dizer, era em relação à pandemia, mas era mais pelo isolamento, pelo fato de você estar distante do mundo, sabe? Não era bem medo de morrer, que eu não tenho medo de morrer. E era mais pelo isolamento mesmo, de estar num lugar que como vamos dizer, que não tinha acesso às outras pessoas, né? De estar ensaiando uma peça, que nós fizemos uma peça online, ao vivo, mas de estar ensaiando uma peça, fizemos 2 até, e que você está ali, mas não está, você está com as pessoas, mas você não está, você está falando por um computador. E eu não sou muito de gostar de tecnologia, não, sabe? Mas foi um todo, né? Foi um todo. Agora, esse teatro não foi feito para a TV, não foi feito para ser filmado. Mas isso trouxe uma nova linguagem, que leva um espetáculo para quem mora lá naquela cidadezinha, pequenininha, que não tem teatro, nunca vai ter, mas ele pode assistir. Você não acha que isso veio meio que para ficar? Vai ter que fazer uma forma disso coexistir agora? Eu acredito que deveria ter essa forma, sabe, desse teatro continuar existindo. E a gente fazia ao vivo, nós conversávamos com pessoas do Brasil inteiro, ao vivo. E no final a gente conversava com pessoas do Brasil inteiro, muita gente se emocionava e falava exatamente isso. Olha, eu nunca assisti teatro, é a primeira vez. Ou se não, falava, olha, assisti umas peças ao vivo no teatro, mas assim, é impressionante como vocês passam essa ideia de que nós estamos assistindo. E foi muito interessante. Eu também fiz uma peça nesse intervalo entre uma peça dos Sátiros e a outra. Eu fiz uma peça com uma companhia inglesa lá de Birmingham, né? Fiz Macbeth, que também foi uma loucura. Fazer Macbeth online, ele na Inglaterra, eu aqui no Brasil, ele falando inglês e eu falando português, né? O Macbeth falando inglês e a Lady Macbeth falando português. Então foi uma experiência bastante importante na minha carreira. Isso ainda está online, assim, ainda tem para assistir isso? Não? Eu não sei, eu acho que talvez tenha no site do Sátiros. Eu acho que talvez tenha no site do Sátiros, mas como eu não gosto de entrar online, eu só fico com o celular para ver, porque eu acho fantástico. A única coisa é o WhatsApp, sabe? E tem uma página no Instagram por obrigação, né? Mas eu não entro muito, não. Eu prefiro ler livros, eu prefiro pegar alguma coisa, tentar compreender. Então eu sou meio desatualizada. Era tão bom, biblioteca e videolocadora, né? Como era divertido ir. Era bem divertido. Eu não nasci para ficar presa entre 4 paredes. Eu posso até ficar entre 4 paredes e me sentir muito bem.
Mas de vez em quando a gente tem que sair, tem que... Sabe, eu tive a minha juventude no final dos anos 70 e durante os anos 80. Então era só fora de casa, era só liberdade, alegria, né? E com tudo que nós passamos durante a pandemia, com o que nós ouvíamos na televisão, pessoas falando certas coisas, isso tudo acho que me abalou. Eu conheci o Brasil, sem falar em política, mas eu conheci o Brasil da ditadura, né? E aquilo era muito dolorido. Quando eu morava em Guaíra, eu presenciei coisas, porque ali, bem na época da ditadura, ali tinha muitos militares, tinha muita gente gente estranha, né? E eu achei que tudo isso já havia passado, mas aí a gente vê, está presa, parece pior do que tudo. E você vê pessoas tentando fazer a cabeça da gente para piorar, 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 sabe? Aí não consegui suportar isso, não. Vamos aliviar um pouquinho o papo. Vamos falar da Aurora. A Aurora foi o primeiro espetáculo que o Sátiros voltou a pisar nos palcos. Me fala um pouquinho do espetáculo, me fala um pouquinho essa volta. A Aurora foi assim um respirar, sabe? Foi quando a gente chegava no palco, a gente estava ensaiando, a gente nem acreditava que a gente estava ensaiando no palco. E daí, de repente, entrou o público. Quando o público entrou, nossa, a gente ficou tão emocionado que parecia que a gente ia chorar com isso. E choramos. Claro. Ficamos tão emocionados, foi tão importante, tão bom, né? Porque teatro, com a presença do público, é sempre emocionante. E a gente vinha de 2 anos fazendo peça online. Mas eu posso usar um pouquinho o seu microfone? Eu queria mandar um beijo para o pessoal de Floraí, né, a cidade onde eu nasci. Mas também para minha prima mais maravilhosa, que foi a minha amiguinha de infância, Madalena Hipólito. E para todo o pessoal na cidade onde eu morei, Umuarama, Terra Roxa, Guaíra, foram cidades bastante importantes na minha história. Nicole, obrigado mesmo por ter disponibilizado o teu tempo aqui para falar com a gente. Sucesso sempre. Obrigado, tá? Obrigada, amor.